Campinas. Olá, bom dia para você que nos acompanha ao vivo pela TV Câmara Campinas. Estamos falando do plenarinho, que começa agora a 7ª audiência pública, que hoje vai apresentar a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2017 do Fundo Municipal de Saúde. Quem preside o encontro é o vereador Paulo Galtério. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Campinas, que nesse momento assiste a TV Câmara, que transmite ao vivo essa prestação de contas de saúde. Um bom dia a todos os funcionários responsáveis por essa transmissão. Eu queria dar abertura nessa prestação de contas desse trimestre, lembrando que se encontram presentes aqui o secretário Carmino Antônio de Souza, secretário municipal de saúde. Seja muito bem-vindo, seu secretário. O vereador Ailton da Farmácia, que também faz parte da Comissão de Saúde, seja bem-vindo. O vereador Pedro Tourinho, médico aqui da cidade de Campinas, que também faz parte da comissão, seja bem-vindo, vereador. Queria lembrar da presença do vereador professor Alberto, seja muito bem-vindo, professor, sua presença aqui é importante. O vereador Marcos Bernardelli, líder do partido do governo aqui na cidade de Campinas. Quero lembrar aqui também Ícaro Turci, assessor parlamentar do gabinete da Mariana Conte. Está presente? Quem que é? Bacana. Júlio Mantelo, assessor parlamentar do Tenente Santini. Quem é? Bacana. Reinaldo Antônio de Oliveira, diretor. Tá aí, né? Ah, tá aqui, né? Reinaldo tá aqui. Então eu vou, dizendo aqui em nome da Comissão de Saúde, agradeço a mesa que está composta, em especial ao secretário Carmino Antônio de Souza, que vai prestar as informações dos gastos de saúde aqui na cidade de Campinas desse período. Secretário, o senhor tem a palavra e o senhor pode aí colocar o senhor entender de relevante. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer, Paulo, presidente da Comissão de Saúde, aqui a recepção. Mais uma vez, estou nessa Casa de Leis, acho que é importante que nós estejamos sempre muito próximos, né? Nós estaremos nas próximas horas aqui cumprindo uma função legal e uma função constitucional de prestar contas à cidade de Campinas, ao Poder Legislativo, sobre o relatório quadrimestral de gestão. Então, nós vamos apresentar alguns indicadores de saúde da cidade e o Reinaldo, nosso diretor do fundo, vai fazer a prestação de contas do ano passado, de 2017. Eu queria aqui fazer uma saudação a todos os vereadores que estão aqui, né? A você, Paulo, ao Pedro Tourinho, nosso colega médico da rede, ao Ailton da Farmácia, ao professor Alberto e ao Marcos Bernardelli. Dizer que alguns dos nossos colaboradores estão aqui, né? O Edson, o Moacir, a Sheila, que produziram grande parte desse material aqui, que é coletado através de todo o sistema de informações da nossa secretaria. E, particularmente, queria agradecer ao Reinaldo, que é o diretor do Fundo Municipal de Saúde, que vai fazer a apresentação da questão financeira. Eu tenho certeza que há um enorme interesse nisso, né? 2017, como vocês sabem, foi um ano duríssimo para o país como um todo, foi um ano difícil para o município de Campinas, e acho que a apresentação dessa prestação de contas, como vocês vão ver, vai mostrar o compromisso que esse governo tem tido com a área da saúde, porque mesmo num cenário de muita restrição econômica, queda de arrecadação, a gente conseguiu manter um volume de aplicação de recursos na área da saúde absolutamente compatível com o período que nós vamos discutir isso. É claro que isso será depois aberto
Esse material foi apresentado na quarta-feira ao Conselho Municipal de Saúde, então ele já é público, esse material, né? São 2 obrigações que nós temos, né? E agora trazemos aqui a Câmara e a sociedade, através da TV Câmara, toda essa prestação de contas. Então, mais uma vez, obrigado. Nós, Paulo, a gente se organizou da seguinte maneira. O Reinaldo faz a apresentação da área financeira, que eu acho que... E depois eu vou fazer uma apresentação de alguns indicadores de saúde. A gente não colocou todos, porque se a gente colocar todos, a gente ocupa a manhã toda só mostrando números e indicadores. A gente selecionou aqueles indicadores que são os mais importantes, mas é claro que a gente está à disposição de tirar eventuais dúvidas aí, e aquilo que eu não souber, as pessoas que estão aqui comigo podem me ajudar. Então, eu vou passar a palavra ao Reinaldo, né, e para fazer, se o senhor estiver de acordo, de ser dessa maneira. Sim, eu tenho a liberdade de entender o que é conveniente. Ok, então muito obrigado. Secretário, antes de o senhor iniciar, quero lembrar aqui também da presença do Fernando Alves, está presente aqui, assessor do Jorge da Farmácia, correto? Paulo Lima, né? Vinícius Grátis. Desculpa, Vinícius Grátis. Tudo bem? Bom dia a todos os presentes. Eu queria agradecer a presença de todos aqui presentes e, em particular, também aqueles que estão nos assistindo pela TV Câmara. É um momento importante de prestar conta num ano muito difícil, né? A gente vem vindo de 2 anos muito difíceis, né? 2016 também foi, mas 2017 foi um ano bastante turbulento nas questões econômicas e financeiras, não só do nosso município, mas do país. Esse relatório, ele apresenta as despesas, os gastos com saúde totais do município de janeiro de 2017 a dezembro de 2017, acumulado. Isso é uma obrigatoriedade da emenda constitucional de 2000, né? E da lei complementar 141, onde o mínimo para se aplicar em saúde pela emenda é 15% em saúde, os municípios, e na nossa lei orgânica eleva esse percentual a 17%. Essa lei, ela preconiza algumas condições, que são alguns impostos diretos que o município recebe, além dos impostos federais e estaduais, pela despesa com recursos próprios do município. Na esfera de repasses do governo federal, nós temos impostos de IPI, IR, IPTU na esfera municipal, IPTU, ISSQN, ITBI, e na esfera estadual, IPVA e ICMS. Nesse ano, nós arrecadamos com esses impostos, a Prefeitura de Campinas, o município de Campinas, R$ 2.908.042.000. Com a composição desses 2 bilhões, a nossa maior arrecadação ainda foi o ICMS, 860 milhões, seguido do ISSQN, 734 milhões, o IPTU, 557 milhões, e o IPVA, 280 milhões. Essa nossa composição de arrecadação ainda teve, nesse período, com relação a 2016, fechamento de 2016, um acréscimo na ordem de 1,16%, algo assim, um pouquinho a mais do que 2016. Lembrando que nós tivemos uma inflação no período de um pouco mais de 3%, né? Ainda assim, mostra que tivemos um pequeno aumento. Nós também recebemos pelo Fundo Municipal, além de os repasses, que esses repasses são do município, mas que vêm direto para o Fundo Municipal, receitas oriundas do Ministério da Saúde através do Fundo a Fundo, né? Então, e esses recursos vêm por blocos,
de financiamento até 2017. Há uma mudança agora nesse panorama a partir de 2018, que não existe, só vai ter 2 blocos, um de custeio e um de investimento, mas até 2017 vinha por blocos. Então, no bloco da atenção básica, nós recebemos R$ 51.508.000. Isso são receitas, tá? No bloco da média e alta complexidade, que atende convênios e a área hospitalar, R$ 268.402.000. No bloco da vigilância em saúde, R$ 7.035.000. Na assistência farmacêutica, R$ 5.889.000. Bloco gestão do SUS, R$ 80.000. Em investimentos, R$ 5.262.000. Ainda a farmácia popular, porque nós não temos mais farmácia popular a partir de meio do ano passado, por aí, não me lembro quando, mas ainda recebemos nesse programa 250.000. Investimento, 900.000. Programas que vêm via fundo a fundo pelo Estado. É do Estado, mas vem via fundo a fundo. Que é o programa Dose Certa, a glicemia, e aquele convênio de leitos que a gente tem para custeio com o Estado, que o município de Campinas tem com o Estado para o custeio do Ouro Verde. Recebemos R$ 33.463.000. Outras receitas, R$ 5.300.000. Então, nós recebemos de recursos vinculados, de acordo com as suas respectivas fontes aqui apresentado, no ano 2017, R$ 378.165.000. Aqui nossas despesas e seus percentuais respectivos, como é que compõe a despesa direta e indireta. Num total, nós podemos ver na linha lá embaixo, que a saúde teve um gasto de R$ 1.260.603.000. Nas despesas diretas, R$ 602.115.000 foi da folha de pagamento, os funcionários totais da saúde, que num percentual de quase 50%, 49,85%. Despesas com consumo, nós gastamos R$ 63.246.000, um percentual de 5%. Convênios, hospitais, serviço hospitalar e todos os convênios com a Secretaria, R$ 389.120.000, 32% é uma despesa bastante importante no quesito valores para o nosso município. Demais serviços, 148.616, percentual 12,16. Nas despesas indiretas, equipamentos e materiais permanentes, 981.000, desapropriação, 494.000, obras, 2.725.000, indenizações, 530.000. No total da administração de 1.207.000, com o repasse feito ao Mário Gatti para custeio do Mário Gatti, porque a folha está lá no 602 milhões, nós chegamos a 52.899.000 repasse a custeio do Mário Gatti, 1.260.000.000. Esse é o gasto total em saúde no município de Campinas no ano de 2017. Obviamente, a pizza demonstra nossas maiores despesas, está em folha e convênios, né? Seguida de contratos e serviços e custeio com 5%. A gente faz uma apresentação sempre das despesas nas suas linhas as linhas maiores, né, com relação a 2016. Então, vocês vejam que a folha teve um pequeno aumento de 0,10, apesar da os funcionários, a prefeitura não ter dado aumento em 2017, mas a folha tem um movimento de valores que aumentam por benefícios que tem na folha, né? Além do que, em 2017, nós tivemos algumas demissões, e as demissões, os encargos estão contabilizados dentro do ano 2017. Então, ainda não tendo aumento, nós tivemos um pequeno aumento na folha, quase que incipiente. Em materiais de consumo, nós tivemos uma queda de 5%. Em 2016, nós liquidamos 66.598.000, e em 2017, 63.246.000.
Em convênios, que são a área hospitalar, também uma pequena queda de 391.197.000, nós liquidamos 389.120.000. E em demais serviços, que são contratos e serviços totais da Secretaria, excluindo-se aí convênios, 137.330.000 em 2016 para 148.616.000 em 2017. Aqui nós tivemos um aumento de 8% nessa linha de despesa, acima da inflação, inclusive. Esse mesmo 1.260.000.000 que a gente vê no total geral na última coluna é aquele 1 bilhão que gastamos, só que aqui a gente apresenta pelas respectivas fontes de gastos. Ou seja, na folha de pagamento dos 602 milhões, quase toda ela com recurso próprio, né? Separando inclusive a folha do Mário Gatti, da folha da saúde, com destaque, a gente pagou com recurso federal 32.600.000, com recurso estadual 325.000. Em material de consumo, dos 63 milhões gastos, nós gastamos 33.815 com recurso próprio do município, 24.360.000 com recursos federais, 4.887.000 com recurso estadual e 179.000 com recurso próprio da saúde. Os convênios, 156 milhões recursos próprios, federal 206.444.000 e do estado 26.131.000, lembrando que o estado aqui é o Ouro Verde, é o convênio com o Ouro Verde, que ele tem uma meta de repasse de 2,5 milhões por mês, 30 milhões, mas nós temos um contingenciamento do estado de 5%. 125.000. O Estado vem contingenciando desde 2016 os repasses nesse convênio. E isso também é um dificultador para nós. Né, secretário? Em equipamentos, nós gastamos 900.000, 700.000 recurso federal e 280.000 recursos próprios. Desapropriação é recurso próprio, 494.000. Em obras, liquidamos 2.825.000, 1.825.000 recurso próprio e 900.000 recurso federal. 530.000 indenizações. E com o repasse do Mário, 887 milhões, com o repasse de 11 milhões para o Mário Gatti de recurso próprio, 39 de federal, 1.452 do Estado, então nós chegamos à cifra do 1.260. Lembrando aos senhores que o que compõe a emenda constitucional e a lei orgânica é o recurso próprio do município, que é os 898.621.000. Esse é o número que a lei preconiza para que se atribui o mínimo em saúde gasto no município. Mas o total em saúde, gasto em saúde nesse município foi 1.260. Nesse 1.260 está a linha de baixo, que é o restos a pagar, que é 76.884 de recurso próprio, 7.400.000 recurso federal, 500.000 de recurso estadual. Demonstramos aí nesse gráfico como é que as despesas se pontuam. Continuamos o município aplicando mais de 70% com recurso próprio do município em saúde. E na esfera federal, 25%, e nas demais esferas, que é o estadual, quase 3%. Então, há de se pensar sempre, a cada vez que se apresenta a prestação de conta, como é que brigamos os municípios através do legislativo, através de nossos representantes aqui do governo, para que o investimento em saúde seja um investimento que favoreça um pouco mais o município. Porque a cada vez, para se manter despesas em saúde, que elas são caras, despesas em saúde é evolutiva, despesas em saúde tem novas tecnologias, para que se atenda a tudo isso e que se mantenha os números que o secretário vai apresentar aqui na área assistencial, há de se entender que precisa de recursos e principalmente que recursos não podem sair só dos cofres públicos municipais, como a gente vem olhando, não nesse município, mas
em todos os municípios do nosso Brasil. Nós apresentamos, segundo quadro aqui, está apresentado as despesas, que é a nossa segunda maior fonte de gasto, que é com convênios, né? Então, nós gastamos em convênio ano passado 441.819.000. O total no final da linha ali. No final da linha, nosso quadro à direita, né? Cada um dos convênios aí apresentado, né? Tem convênios que só pagamos com recurso federal, na esfera federal, que é a APASCAMP, a APAI, a Casa da Criança Paralítica, a Fundação Penido Burnier, a Fundação Síndrome de Down, com seus respectivos valores ali. O Grupo Vida, já temos valores atribuídos na esfera própria e federal. O Padre Haroldo é um convênio que só tem recursos aportados na esfera própria do município, 1.355.000. A Irmandade, 1.335.000, verdade, secretário. 1 bilhão é muito. A Irmandade Misericórdia, dos 10 milhões, 6.686.000 com recurso federal e 3.324.000 com recurso próprio. A Maternidade de Campinas, 36.894.000 gastos, 29.710.000 recurso federal e 7.183.000 recurso próprio. A Beneficência Portuguesa, 11.985.000, 7.500.000 recurso federal e 4.476.000 recurso próprio. O Cândido Ferreira, de 70.920.000 gastos, 28.503.000 recurso federal e 42.416.000 recurso próprio. A PUC Campinas, 118.067.000 recurso federal e 51.840.000 recursos próprios. Ouro Verde, a gente pôs Vitalia aqui, mas deveríamos ter posto Ouro Verde, porque a Vitalia é um convênio suspenso hoje e nós estamos pagando o Ouro Verde, né? Mas está aí a Vitalia, mas na verdade era a que estava lá, tem uma liquidação ainda sendo executada para a Vitalia, sem repassar recursos. Mas gastamos 131 milhões para manter o Ouro Verde, 397.059.744 da esfera federal, 45.521.000 que recursos próprios e 26.131.000 estadual. O repasse do Mário Gatti, 39.966 foram federais, 11.279.000 próprio, 1.452 recursos próprios do Mário Gatti, num total de 52.699. Essa linha de baixo, ela não é somatória, os 184 milhões que estão vendo, 184 milhões que estão vendo lá, mas é um número que lá atrás nos foi solicitado para fazer uma referência à folha e o custeio do Mário Gatti, quanto custaria para o município. Então, para a gente fazer um entendimento desse convênio na sua totalidade, entre folha e custeio, o Mário Gatti é um hospital que custa aos cofres públicos 184, custou ao cofre público em 2017, 184.357.000. O Ouro Verde, 131.397.000 e a PUC Campinas, os hospitais maiores, 118.935.000. Com a arrecadação que é atribuída aos municípios pela lei orgânica e pela emenda constitucional de 2.908.000, com o gasto em saúde somente de recursos próprios de 898 milhões, que são os 70% que o município gastou do total gasto em saúde, nós chegamos ao percentual de 30,9% em 2017, numa obrigatoriedade de 17 da União e de 15 da União e de 17 do município.
Aqui é como que é o percentual ao longo dos últimos anos, né? Em 2016 nós atribuímos no último quadrimestre 31,12 e em 2017 30,90. Então, que fica bem claro que apesar de todas as dificuldades que tivemos, apesar de ter uma queda dos impostos nominal, uma vez que a arrecadação subiu menos que a inflação, um momento que a nossa despesa subiu um pouco mais ainda assim, o município aplicou acima de 30%, né, em saúde. Esse é o nosso orçamento, como iniciamos 2017, como fechamos 2017 nas suas respectivas fontes e como iniciamos 2018. Ou seja, nós iniciamos o orçamento em 2017 com 1.261 e fechamos com 1.453 milhões. Porque finanças de orçamento, ele é dinâmico. Se você recebe mais recurso, você tem necessidade, você tem que suplementar, fazer suplementação. Veja, nós começamos o orçamento de 2017 com 1.261 e terminamos o ano liquidando 1.260. Então não haveria como, se não houvesse suplementações necessárias para poder atender andamento de contrato e outras necessidades orçamentárias para poder executar. Nós terminamos o ano liquidando exatamente o que nós orçamentamos no início de 2017. Veja que nós terminamos um orçamento 2017 com 1.453 e já iniciamos 2018 com 411. Seguramente nós vamos liquidar esse 1.411 e até possivelmente até mais, dependendo de como caminhar essa economia e necessidade em saúde. Essa aqui só demonstra que o município sempre aplicou acima dos 17%, né, em patamares que cada vez mais vem se aumentando, né. Em 2012, quando inicia esse governo, ele estava já em 27% e 5 anos depois já estamos em 30%, acima de 30%, né. Aqui nós tivemos algumas apresentações atrás, um gráfico que a gente demonstra como é que é a evolução orçamentária e quando começou isso em 2000, que foi atribuído a responsabilidade, nós saímos de um orçamento de 188 milhões, que se aplicado só a inflação de 2000 para cá até 2016, veja, se a gente pegasse o orçamento de 2000 e aplicasse o índice da inflação do país, não vou falar outras inflações, mas só a inflação, a gente teria um orçamento agora para 2017 de 580 milhões. Veja que o município de Campinas está orçamentando 1.411. Aí vê o distanciamento da necessidade de um início de uma lei em 2000 para a realidade de necessidade que esse município teve e para a necessidade que, obviamente, todos os municípios têm em relação às suas necessidades de gastos com saúde. Essa é a apresentação do Fundo Municipal. Nós vamos estar aqui, vou também estar aqui para poder fazer qualquer esclarecimento que os senhores vereadores todos tiverem, os senhores presentes. Eu agradeço ao senhor Paulo pela oportunidade. Eu vou... Se me permitir, senhor secretário, eu vou fazer um questionamento aqui. Nós temos aqui na prestação de contas do terceiro trimestre, percentual de... mas aqui, mas do terceiro quadrimestre, que é marcado aqui, né? Sim, então, o último, né? Sim. Sim. Eu estou vendo aqui que nós gastamos 49,85%, né, com despesas de pessoal, né? Material humano. É isso mesmo, né? Só para eu confirmar aqui. Sim. Desculpa. Sim. Pode falar. Então, estou vendo aqui na prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2017, na percentual de despesa por fonte, né? Então, são 49,85%. E isso para quantos funcionários da saúde? Nós vamos mostrar aqui. Vai mostrar já? Vou mostrar. O secretário vai fazer uma apresentação. Sim. Secretário, eu só, assim, eu estou... Em torno de 5 mil. 5 mil? 5 mil. Tá, não só, é só para a gente tentar entender, um ponto de vista, vereador Ailton, vereador Pedro Torinho, é só para a gente entender um pouco a engrenagem, eu tenho até
a intenção de fazer umas interrogações, secretário, porque senão a gente fica só vendo o número e a gente não entende a dinâmica. Né? Aí responde número, aí a coisa passa como um rolo e vai passando, a gente não vai entendendo. Então eu queria que eu fizesse essa interrogação, porque assim, o meu ponto de vista é assim, eu quero chegar no ponto de quanto se gasta com relação a cada funcionário, né? Dividindo o valor que nós gastamos no pessoal para saber o custo servidor público da saúde para a cidade de Campinas. Porque assim, eu desconheço esse número, né? Então eu queria saber essa minha interrogação. Se a gente dividir 400 milhões por 5 mil funcionários, quanto custa esse funcionário público para a cidade de Campinas na média, né? Independente do salário? Era essa a minha interrogação, secretário. Eu não consigo fazer isso. Se a gente for só passando, talvez não desperte a atenção das pessoas e nossa também. Quantos funcionários seriam lá? Senhor presidente, pela ordem, eu queria sugerir para Vossa Excelência, talvez, deixar o secretário fazer a apresentação dele, que eu acho que talvez várias dessas questões sejam respondidas na apresentação do secretário. O senhor vai fazer uma apresentação, não vai, senhor secretário? Esse número. Nós temos duas possibilidades agora. A gente pode discutir isso que o Reinaldo apresentou e depois eu apresento, ou então eu faço a apresentação, porque complementa com indicadores, né? O número de funcionários eu vou mostrar aqui. Nós temos em torno de 5 mil. Na verdade, acho que é 4.995, por aí. É o 98, né? Isso. Mas vocês definem. Para nós, eu vou, tanto faz. vereador Torinho, assim... Essa é a sugestão que eu faço assim, aqui. Eu não sei se o vereador Ailton tem acordo. Vereador Ailton, assim, eu penso, com todo respeito, secretário, vereadores aqui presentes, algumas interrogações, eu acredito que tenha sido feito no momento, até para a gente saber o custo funcionário servidor público da cidade de Campinas. Se é 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, e de repente passa do momento, a gente perde aquele viés. É por isso que eu fiz a questão de perguntar agora, para a gente saber o custo servidor público, se é 1.000, 2.000, 3.000. Talvez na hora que passa a gente não se atente a esse fato. Isso está na tabela, o custo funcionário público mensal, tem aí? Custo... Não. O que eu quero saber aqui na comissão hoje, já que é de prestação de contas, muito importante, secretário, que a cidade saiba, né? Quanto custa um servidor público da área da saúde? Porque se nós gastamos 400 milhões de reais na saúde aqui, se a gente dividir por 5 mil funcionários, eu tenho o custo médio. Vou dar um exemplo. Um juiz na Paraíba custa 40 mil reais, né, para ele exercer a jurisdição. Então, eu como presidente da Comissão de Saúde... Faz essa conta aí. Sim. Então, mas assim... Mas é apenas média. Entendeu? Eu vou perguntar, o vereador Marcos Bernardelli, assim, eu vou, como presidente da Comissão de Saúde, né, se não tiver a intenção de divulgar os dados para Campinas, eu me levanto e vou embora, secretário. Eu acho que, como vereador, como presidente da comissão, eu acho que é importante. Eu só queria que eu faça a conta aqui, só me fala o número de funcionários e eu faço um custo médio por servidor da saúde. O Reinaldo está fazendo essa conta, que é uma Mas eu conta... faço aqui. Não, mas pode seguir, eu faço a conta. Não, é que, na verdade, a saúde ela é multiprofissional. Sim. Então, você tem, por exemplo, certamente os salários mais altos são os salários dos médicos, não é? Depois você tem o salário dos enfermeiros. É o do secretário, hein? Que é médico. Que é médico. Eu não resisti. Que é médico. Não tem nada, Pedro. Nenhum problema. Não, só estou dizendo que por ser multiprofissional, você tem inúmeras categorias. Nós temos o piso salarial do município, que é respeitado, inclusive para os agentes comunitários de saúde, que, como a gente sabe, na lei federal o salário é 1.100, 1.000 e pouco, 1.100 e pouco, e nós respeitamos o piso salarial e ainda algumas vantagens, de modo que o próprio agente comunitário de saúde na cidade de Campinas tem um salário que é mais do que o dobro do que a lei federal coloca, não é? E depois tem agora, o salário é uma coisa muito individual, depende do tempo de trabalho, incorporação de benefícios, quinquênio, anuênio, sexta parte, trabalhos em comissões, etc. Então é muito difícil fazer. A gente pode até fazer a conta, vamos dizer, individual. Quanto é?
A conta feita do jeito que o vereador solicitou, daria 602.115.000, daria 120.471 no ano, numa média mensal de 10.039. Se a gente dividir Então, assim, isso eu por posso, ano, daria- eu posso afirmar que o custo do servidor público da saúde é 10 mil reais, não? Não dá. Eu Não, acho que custo não. médio, um pelo outro. Um independente pelo outro da por profissão. mês. Médico, quem limpa, quem faz limpeza. Eu tenho uma média, ó. Assim, secretário, com todo respeito, assim, média, eu pego 5 mil, independente da função, eu tenho uma média. Um ganha mais, outro ganha menos. Custo, assim, o custo do servidor é 10 mil reais? Dividido por. Pegando o valor, dividido por. Hã? Não falta o Mário Gatti. Aqui eu peguei o total de gasto em saúde do município. Está com o Mário Gatti. 602 milhões é com a folha do Mário Gatti. E o número de funcionários? O número de. Só dividir pela Bom. média, eu tenho a Então, média. cadê o número de. Não sei, você me deu. Cadê o número de funcionário, Mário Gatti? Então, pera aí. Tá, então, pera aí. Vamos lá. Tá bom, eu supero essa Vamos discussão, lá. secretário. Pode ficar sossegado que eu supero. Vamos lá, então, sem problema. Aqui foi passado, eu pensei que esse número estava com o Mário Gatti. São 4. Você pode ver o número, Sheila, por favor? Não, mas o número aí, 4.200 e quanto? 4.998. 4.998. Mais 1.200? Não, quanto que é do Mário Gatti? 1.200? Divide o valor global por 6.200. Ah, tá. Seiscentos. A média independente da função. Eu não sei quanto custa um funcionário de saúde em Campinas. Eu quero saber quanto custa um funcionário, independente de ser médico ou trabalhar na limpeza. Tem um custo médio. É só pegar o que gasta 50% e dividir pelo que pagou para recursos humanos. Eu estou errado. Entendeu? Só saber o custo do funcionário público. É simples. Estou falando quanto custa o médico, independente do salário. Não, divide por 12, depois divide. Isso aqui. Hã? Não? Não, você tem que dividir os 600 Por por 6.200. 6.200. Aí divide por 12 para ver por mês. Dá 8 mil. 8 mil. Então, o custo funcionário do Mário Gatti é 8 por mil reais. mês. Não. Do total de saúde com o Mário Gatti. Aqui, aquele primeiro número eu não tinha posto a quantidade de funcionários do Mário Gatti. Então, nós tivemos um gasto anual com funcionário de 97.115.000, que dividido por 2, dá 8 mil por funcionário. Do Mário Gatti, né? Não, do total da saúde. Da saúde incluindo, como um todo. Mário Gatti, saúde, todos. Dividindo como o senhor pediu. Pela quantidade de funcionários da A saúde. minha interrogação é essa. Eu posso considerar que um funcionário da área da saúde independente custa 8 mil reais em recursos humanos, é isso? É isso. Então, tá Isso bom. Não, seria isso. A informação é que eu queria é assim. Como a gente tem uma prestação de contas, E com incluído o 13º. Ah, é verdade. Está incluído o 13º, então tem que dividir por 13, não por... Verdade, então vamos lá, já não é bem assim. Porque aqui tem o 13º. 5.300 e pouco. 97, 115. 7.470 por dividir qual que é a por 13. relevância da minha pergunta? Só quero dizer, secretário, 7.470. nós temos um custo do servidor público na cidade de Campinas, até para eu, posteriormente, fazer um custo das outras cidades, para eu saber quanto custa cada servidor nas outras cidades. Sempre é importante para o meu ponto de vista aqui. Tá? O senhor pode bom. seguir. Aqui na Câmara, o assessor custa 6.571. Então, assim, vereador Peltorinho, a questão é assim... Paulo, eu gostaria de sugerir, apelar ao senhor de novo, que a gente pudesse ouvir o secretário, que é mais, eu vim aqui para ouvi-lo, não outras coisas. Você tem a palavra, secretário. Nenhum problema, acho que não existe assunto proibido, a gente sim. esclarece, não tem problema. É que essa conta normalmente a gente não faz, porque como há uma diversidade muito grande de profissionais, eu acho que a gente tem que fazer um pouco categorizado, senão a gente comete um equívoco aí de dizer que
Isso daí inclui salários maiores de profissionais de nível superior, salários de profissional de nível médio e assim por diante. Mas, bom, vamos lá. A ideia agora, vereadores e comunidade, sociedade, é apresentar o relatório do último quadrimestre. Esses são indicadores de saúde, não é? Indicadores da Secretaria. Então, esse é um instrumento legal que a gente usa, a gente tem essa obrigação de fazer esse monitoramento e acompanhamento da execução da programação anual de saúde, que deve ser apresentado pelo gestor a cada 4 meses nessa audiência pública. Esses instrumentos de monitoramento orçamentário e financeiro serão cada vez mais necessários por conta da nova sistemática de financiamento que está sendo implantado pelo Ministério da Saúde para os vários municípios. Então, isso já é uma coisa que a gente faz ordinariamente, mas com a nova sistemática de repassar recursos em 2 rúbricas, uma rúbrica de custeio e uma rúbrica de investimento, e o de custeio é melhor chamar de despesas correntes, porque determinadas coisas que são despesas correntes não são exatamente custeio. Por exemplo, uma reforma, um pequeno reparo, isso pode entrar como despesa corrente e não é exatamente custeio de alguma coisa. Então, é só uma questão conceitual, porque para não caracterizar que a gente está gastando dinheiro de alguma coisa na outra. Quando estava tudo separado por atividade, aquilo era, vamos dizer, muito engessado. Hoje não. Então, esses instrumentos do Plano Municipal de Saúde, da LOA, da programação anual, etc., eles serão cada vez mais necessários ao secretário, a vocês que fazem esse controle da nossa atividade, por conta dessa nova forma de repasse feita pelo governo federal. Ainda existem dúvidas, porque é uma coisa muito nova, mas eu acho que devagarzinho está sendo esclarecido. Bom, essa é a base legal daquilo que nós estamos falando aqui, né, que é a Lei Complementar 141, que não é de 2012, né? É 2012, é 141? Depois a resolução do Conselho Nacional de Saúde, também de 2012, e a nossa portaria de 2013. Essa estrutura do RDQA, por isso que eu falei para vocês que a gente não vai mostrar tudo. Se houver necessidade, se a comissão quiser, isso está detalhado, não tem nenhum problema. É só para não transformar essa reunião numa coisa interminável, extremamente... Mas aqui estão colocadas as 10 maiores diretrizes da saúde, os 27 objetivos, os indicadores e as metas a serem alcançadas, né? Lembrar que a saúde ela é muito complexa, ela tem muitas atividades, e aqui a gente está um pouco empacotando tudo para fazer com que vocês entendam. Então, a primeira diretriz é acesso, não é? Garantir o acesso da população aos serviços de saúde com qualidade, equidade, em tempo que seja adequado ao atendimento de saúde e mediante o aprimoramento da política de atenção básica e atenção especializada. Então, aqui são todos os componentes disso, né, que integram essa rede de acesso. Primeiro, nós vamos mostrar esse programa, o programa Mais Médicos, que é um programa do governo federal e que agora esse atual Ministério da Saúde está permitindo que os municípios, isso foi feito em primeiro lugar pelo município de São Paulo, que eu saiba é o único que tem contrato de bolsistas, né, do programa Mais Médicos através do próprio município. Então, por que eu estou falando isso? Porque pode ser que nos próximos regulatórios, se isso for uma decisão política tomada pelo governo, pela secretaria, talvez nós tenhamos gente que não sejam vinculados exclusivamente ao Ministério, mas possam ser vinculados inclusive ao município. Então, aqui vocês têm os médicos do programa Mais Médicos por distrito de saúde. Aqui tem o Distrito Leste, Noroeste. Eu acho que a somatória disso aqui, acho que 96. São 96 médicos do programa Mais Médicos. Na origem lá, e o Pedro deve se lembrar disso, havia uma vinculação de 120 médicos, eu acho, mas esse número nunca foi alcançado. A gente flutuou entre 80 e 96, né?
Em determinados períodos a gente tem menos, às vezes mais, depende desse interstício, principalmente quando a maioria dos médicos eram estrangeiros, né? Lembrar que o programa Mais Médicos, por uma definição política deste atual Ministério da Saúde, ele hoje tem mais médicos brasileiros do que estrangeiros. Hoje, mais da metade dos médicos do programa Mais Médicos já são brasileiros, formados no Brasil, alguns, mas a maioria formados em outros países, principalmente da América Latina. Então, nós temos médicos formados na Bolívia, no Paraguai, na Argentina, e houve uma redução significativa do número de médicos cubanos nesse programa. Acho que isso tem uma longa história nisso, mas acho que foi repactuado de modo que houve uma reaproximação do governo brasileiro com o governo cubano. Então, a tendência é ter um certo equilíbrio entre médicos estrangeiros e médicos brasileiros. Bom, aqui é a cobertura estimada pelas equipes da atenção básica, das equipes... E aqui nós temos um número de 2017 de aproximadamente 50%, um pouco mais de 50%. A nossa meta é mais do que isso, a gente quer chegar perto de 60% dessa cobertura, mas isso exige a contratação e ampliação do quadro, principalmente de médicos, mas não só, né, enfermeiros, dentistas. A gente precisa futuramente aumentar essas equipes da saúde da família, até para poder habilitar. Talvez a questão da saúde da família seja a única atividade, vereador, que vem com pão embaixo do braço, como eu digo, né? Quer dizer, são contratos que, quando a gente faz, a gente amplia as equipes e isso traz recurso quase que automaticamente, né? Então, esse programa tem que ser visto sempre com muito cuidado, no sentido de que ele é automaticamente autofinanciável, coisa que as outras atividades não são automaticamente autofinanciáveis. Depende de habilitação, depende de portaria, depois depende de publicação da portaria, e os pagamentos sempre têm uma demora muito grande. Por exemplo, entre uma habilitação de uma UPA e receber o dinheiro da UPA, às vezes transcorre anos, eu não estou exagerando, né? E você mantendo a porta aberta, porque não tem como fechar a porta, né? Bom, aqui é uma coisa muito bacana que tem sido desenvolvido, principalmente no Distrito Sul, junto com o Mário Gatti, que são essas internações por condições sensíveis à atenção básica, que o pessoal chama de ICSAB. Existe uma meta de que 21%, quer dizer, foi estatisticamente colocado, 21% das internações seriam sensíveis à atenção básica e, portanto, a contrarreferência traz o paciente de volta para a rede e traz de volta orientado e articulado junto com o hospital de referência. Então, aqui tem uma lista de doenças que são passíveis de serem controladas dentro da atenção básica, né? Claro, algumas muito mais frequentes do que outras, como o caso de diabetes e hipertensão, e outras menos frequentes, mas são doenças passíveis de serem controladas dentro do sistema, dentro das nossas unidades de atenção básica. E nesse ano de 2017 a gente mais ou menos cumpriu a meta que estava estabelecida no ano anterior. A proporção de internações por condições sensíveis à atenção básica está o gráfico ano a ano. O nosso pico foi em 2015, mas isso, como vocês veem, fica flutuando aí entre 20 e 25, né? E não tem grande diferença estatística entre esses anos aí. Aqui é a cobertura populacional de equipes de saúde bucal. Então, o gráfico, graficamente, ele é muito, aparentemente, meio dramático, assim, mas a queda foi de aproximadamente 3%. E isso se deve a questões funcionais, mas principalmente a questões estruturais. A gente está finalizando agora, através da Secretaria de Administração, o contrato de manutenção de equipamentos, talvez a categoria de dentistas haja necessidade de alguma recomposição, mas o maior problema que eles têm tido hoje é mais operacional mesmo, devido a problemas no contrato de manutenção desses equipamentos de odontologia. Do início do ano para cá, eu tenho feito várias reuniões, né? O vereador Paulo Haddad tem participado conosco dessas reuniões e a gente está
colocando esse assunto em ordem para poder voltar aos indicadores anteriores. Eles não são tão diferentes, nós estamos falando aqui de 2,5%, mas a gente gostaria de voltar pelo menos ao patamar do ano de 16. Vocês estão acompanhando, né? O Reinaldo falou, por exemplo, de algumas desapropriações. As desapropriações são desapropriações do aeroporto e desapropriação do Nova América, né, para a construção de unidades do Saúde em Ação. Nessas próximas semanas, eu tenho a impressão que no fim de março ou começo de abril, nós vamos entregar 3 novas unidades básicas de saúde, que são essas que estão aqui colocadas em primeiro lugar, que é a do Perseu, Santos Dumont está praticamente prontinha, né, e o satélite Íris 1. Então, no final desse mês, início do mês que vem, a gente entrega essas 3 unidades. O satélite Íris 2, o Florêncio, o DIC 6, eles estão previstos para agosto, a entrega dessas unidades. E o CAPES também, que fica na região do Mário Gatti, também a previsão é para entrega em agosto. E até o final do ano, início do ano que vem, se completam as outras unidades. O Nova América, eu não sei se eu vou lembrar todos de cabeça, mas são as outras unidades que compõem o programa Saúde em Ação, e nós temos 9 reformas. Dessas 9 reformas, 2 unidades são demolição seguido de construção, que é o Esmeraldina e o São Cristóvão. Então, o Esmeraldina e o São Cristóvão, o Esmeraldina já foi demolido por pedido da comunidade. A comunidade pediu porque tinha algum vandalismo, tinha gente que estava habitando numa unidade que estava desativada, então já foi demolido, né? E o Florêncio também já foi demolida, a unidade antiga, ela tinha um problema estrutural irresolvível, né? Foi construída em cima de uma galeria de água pluvial e ali ela afundava. Então, já foi para um outro terreno e a obra também está em andamento. Em agosto deve estar pronto. O pessoal que trabalhava no Florêncio foi dividido em algumas unidades, né? E não aparece em nenhuma das nossas apresentações aqui, mas vai ser construído ainda com uma licitação que vai ser feita, o Bassoli, não é? É uma unidade nova também na região noroeste. Então, a região noroeste ela vai ser muito aquinhoada, vamos dizer, no desenvolvimento desse programa do Saúde em Ação. Nesse ano de 17, a gente entregou o San Diego e o São Bernardo. São 2 unidades básicas de saúde que já estão funcionando. A Diretriz 2 está ligada à rede de atenção de urgência e emergência, as UPAs, o SAMU e os pronto-socorros. E aqui estão a proporção de acesso por acidente. Vocês vejam que nós cumprimos a meta, apesar das dificuldades do SAMU que a gente tem. Eu queria render meus agradecimentos e minhas homenagens aos funcionários do SAMU. Eles têm sido heróicos com problemas que nós temos lá. Vocês sabem, o SAMU é um programa federal. Normalmente, as ambulâncias que nós recebemos do SAMU, nós recebíamos a ambulância em si, e há alguns anos nós não recebemos nenhuma ambulância. E essas ambulâncias estão muito envelhecidas, né? Então, elas quebram muito. Eu vou aproveitar, vereador, a cada 45 dias, 60 dias, todas as ambulâncias param para trocar 4 pneus, para trocar pastilha de freio, para fazer todos. Então, é impressionante o que roda o SAMU. Eles chegam a rodar 1.000 quilômetros por dia, às vezes, dentro do circuito da cidade, né? E eles fazem um esforço enorme para garantir esse acesso, né? E esse relatório do último quadrimestre mostra que isso cresceu em 2017 numa proporção muito importante, passando de 61% para 75% aproximadamente. Bom, uma coisa boa, né, da saúde, assim, eu sempre digo, a saúde, se a gente ficar olhando só os programas, a gente não vê aquilo que são os produtos bons, né? Esse é um produto bom, quer dizer, tem caído os óbitos por infarto agudo do miocárdio, né? Então, vocês vejam que de 2015 para cá, essa queda tem sido consistente. Nós estamos abaixo de uma meta teórica, né? Quer dizer, claro, quanto mais a gente cair, melhor, não é isso?
Então, essa é uma notícia boa para a sociedade campineira, saber que essas mortes caíram de 15% para 10% em 2 anos aproximadamente. Bom, a Rede Cegonha, né, vocês sabem, Campinas é importantíssimo, não só para a nossa cidade, mas para a região como um todo. Campinas hoje faz cerca de 20 mil nascimentos por ano, 15 mil são da nossa cidade, 5 mil são de outras cidades, né? E aqui a gente tem uma morte materna baixíssima, eu acho que eu não vi colocado aqui, mas a morte materna o ano passado caiu muito, até onde eu me lembro tinha uma morte materna, que é absolutamente excelente, e nós temos mantido uma mortalidade infantil abaixo de um dígito, abaixo de 2 dígitos, quer dizer, com 1 dígito, em torno de 7, 8 por 1000, né? Então, a mortalidade, você está me dizendo que tem 3 mortes, isso. Lembrar que no ano anterior tinham sido 10, né? Então, houve uma queda de 10 para 3 em 20 mil nascimentos. Então, são números muito, muito importantes. Eu acho que a gente tem o privilégio aí de ter maternidades importantes como o CAISM, que cuida de nascimentos de alto risco, praticamente todos vêm para cá, e a maternidade, a PUC, e depois algumas unidades privadas também que prestam bom serviço nessa área de obstetrícia, como o Hospital Veracruz, Madre Teodora e assim por diante. Bom, aqui são os exames citopatológicos. Aqui eu sou obrigado a fazer um parêntese, se vocês me permitem. Esse programa de controle do Papa Nicolau, ele é um programa que é gerenciado pelo governo do estado através da DRS-7, não é? E esse material era coletado nas unidades de saúde de todos os municípios, os nossos inclusive, e o Papa Nicolau era analisado pelo CAISM. No ano passado houve uma mudança disso. Nós tivemos um represamento de lâminas, quase 7 meses ficaram represados, e isso está sendo liberado gradualmente, e isso foi transferido para o Hospital de Barretos. Então, hoje, as lâminas coletadas em várias regiões, não é só de Campinas, Jundiaí, Circuito das Águas, região de Piracicaba, etc., essas lâminas vão para Barretos. A Barretos criou um 3º turno, levou os profissionais que já tinham experiência para fazer isso, então houve uma recuperação, vamos dizer assim. Nós estamos falando de 17 mil exames por mês, de todo esse conjunto, não de Campinas, mas todo esse conjunto da DRS. Então foi transferido o orçamento e recurso para o Hospital de Barretos para que ele fizesse o Papa Nicolau, e o CAISM e o Instituto Adolfo Lutz pararam de fazer. As mamografias, isso é uma outra coisa que evoluiu muito no nosso município, a vinda de Barretos, a compra de um novo equipamento da PUC, mais equipamentos da rede municipal, fizeram com que a gente melhorasse os nossos indicadores, e temos ainda um pouco que melhorar, mas isso, para a gente melhorar, nós vamos ter que fazer busca ativa. Isso começou a ser feito, né? Nessas semanas vocês estão vendo que existem movimentos. Uma das carretas do Hospital de Barretos está na região do Campo Grande, uma está na região do centro. Então, a ideia para melhorar essa questão da mamografia e do diagnóstico precoce de câncer de mama, tem que haver busca ativa, porque a gente sempre olha os nossos números e não enxerga todas as mulheres de Campinas. E precisa fazer, porque ainda é o câncer que mais mata as mulheres, é o câncer de mama. Proporção de partos normais também, vocês sabem que é um indicador de qualidade. Eu acho que eu na vida, eu sempre digo que o parto é uma linha tênue muito entre a vida e a morte. Então, o parto feito num ambiente adequado, porque a gente sabe que de 5% a 10% dos partos tem algum grau de complicação. Então, o parto hospitalar, na minha visão, é absolutamente necessário. Agora, o que não é absolutamente necessário é o excesso de cesáreas que tem sido
feitos no Brasil e principalmente na rede privada. Então, há um trabalho muito importante dentro do município, o Programa da Mulher, etc., no sentido de aumentar os partos normais, é claro, cuidados, supervisionados por profissionais que tenham treinamento adequado. A proporção de nascidos vivos, de mãe com 7 ou mais consultas de pré-natal. E aqui eu vou aproveitar este quadro para falar alguma coisa para o Conselho Municipal de Saúde, porque o programa que nós temos feito com o Padre Haroldo foi pensando nas mamães com alta vulnerabilidade, principalmente as adolescentes ou adultas que eram usuários ou são usuários de droga. Então, essas mães, muito do que eu falei anteriormente de redução de morte materna, está ligado a isso. É você acolher as pessoas de alta vulnerabilidade, cuidar, desintoxicar, e essas mães irem para o parto em condição de saúde boa e que, claro, levam a boa condição de saúde do bebê. Porque uma mãe intoxicada por droga, o bebê tem toda uma série de problemas ao nascimento. Então, esse programa é uma casa que fica na região do Guanabara, quem quiser visitar, ali alberga as mamães antes e depois do parto, e elas podem ficar com a sua família e depois tomar a decisão consciente do que fazer com o seu filho. Se ela vai ficar e vai cuidar, que é o ideal, sempre é o ideal, ou se eventualmente ela vai colocar a criança para doação, mas numa condição humana, numa condição adequada. Então, esse programa que tem sido feito lá e que o Conselho não aprovou, tem isso, tem esse enfoque de cuidar de mulheres de alta vulnerabilidade, incluindo aí adolescentes, não é? Que eu acho que é um programa muito vitorioso. Aqui vocês veem que a proporção de nascidos vivos com consulta pré-natal, nós temos uma meta bastante adequada e atingida nesse ano de 2017. Essa é uma outra boa notícia, que anda na contramão do Brasil, que é a redução dos casos de sífilis, não é? De sífilis congênita e de sífilis no geral. Houve um problema no Brasil de falta de penicilina. Existe hoje uma guerra entre o Ministério e a Anvisa, e isso está pegando algumas áreas, né? Está pegando a área de câncer, onde vários oncológicos hoje estão com dificuldades, pegou a penicilina, os benzodiazepínicos, que são insubstituíveis hoje, o Brasil não consegue importar benzodiazepínico, não é? Então, nós poderemos ter problema daqui a pouco. E é um problema brasileiro, não é um problema do município de Campinas. Campinas nunca teve falta da penicilina, a gente, por alguma razão administrativa, a gente tinha sempre em estoque, e esse é o reflexo da gente ter o controle, é a queda de sífilis congênita em 2017, quando comparado a 2016. Aqui a curva está um pouquinho fora de... Mas esse número 66 acho que é de 2017 e 87 de 2016. Não é? É isso? Ok. O que é essa série 1, secretário? Número de mulheres Diagnosticadas. diagnóstico de gestante e DRL positiva, sorologia positiva e o número que nasceu. Isso daí é importante. Quer dizer, a sífilis continua subindo. Só que ela tem sido diagnosticada por métodos rápidos e depois confirmado por métodos laboratoriais. E a boa notícia é a queda da sífilis congênita. Quer dizer, essas mulheres estão sendo tratados e os bebês nascendo sem problema. Bom, a rede de saúde mental, né, a cobertura pelo CAPES é uma meta que praticamente foi atingida. A gente tem... Na área de saúde mental, a gente tem um parceiro preferencial, o Reinaldo colocou quanto a gente gasta hoje com o Cândido Ferreira, da ordem de 70 milhões por ano, e parte da rede de CAPES é gerenciada pelo Cândido Ferreira. Isso traz tranquilidade à cidade e traz também o atingimento das metas. No âmbito do CAPES, nós temos uma reforma prevista no Saúde e Ação e temos uma construção já em andamento, na região ali do Mário Gatti, que será o
uma unidade nova, moderna, municipal, e acho que até o final do ano vai estar pronta e operando. Bom, esse é um slide que me deixa muito feliz, porque taxa de mortalidade prematura, eu fico contente deles colocarem menos de 70 anos prematuro, eu continuo sendo ainda prematuro, estou perto dos 70, e vocês vejam que houve uma queda nessa taxa de mortalidade prematura. Quando me pergunto qual eu acho que é o maior problema de saúde pública, eu acho, na minha visão, é o envelhecimento. Assim, não é um problema, é uma coisa boa, mas ele vai trazer para o sistema de saúde uma série de desafios, né? Então, aqui a taxa de mortalidade prematura vem caindo, né? Vem caindo, vocês vejam que nós estamos muito abaixo do que foi colocado como meta. Por que essa morte prematura ocorre? Nós temos mais ou menos metade entre doença cardiovascular e câncer. Eu diria a vocês que aqui existe um viés para crescimento de câncer e um viés de queda, que eu já mostrei anteriormente, para menos doenças cardiovasculares. E aqui ainda doenças respiratórias e doenças endocrinológicas, diabetes, sem dúvida nenhuma. Doença respiratória ainda o cigarro, né? Acho que ainda as pessoas da minha geração, e mesmo a geração posterior à minha, ainda fumavam muito. Então ainda tem muitos casos de doença pulmonar obstrutiva crônica que evoluem e acabam matando o indivíduo por insuficiência respiratória. Esse é um problemão nosso e é um problemão brasileiro. Nós temos tido proporcionalmente cada vez menor cobertura vacinal. Eu fui secretário de Estado no ano de 93, 94, e o Dia Nacional de Vacinação no Brasil era um movimento cívico, era um negócio maravilhoso, todo mundo se movimentava, tinha festa, tinha o Zé Gotinha que andava pela rua. Isso foi caindo ao longo do tempo, de modo que hoje nós estamos com um problema importante de convencer a sociedade dentro de um dos programas mais exitosos de saúde que o Brasil já fez em todos os tempos, que é o programa de vacinação, né? Então, aqui nós estamos vendo coberturas vacinais aí, todas elas, a meu ver, muito baixas, né? BCG, pentavalente, pneumocócica, meningocócica, rotavírus, sarampo, né? A tríplice viral aqui, poliomielite, não é? Tá faltando o quê? Tá faltando... Não, a BCG está aqui. Tá faltando a vacina. Tá. Esse é outro problema, né? Esse é outro problema. A gente está vendo, por exemplo, na questão da febre amarela, também noticiado todo dia, baixa adesão. Então, existe alguma coisa, e acho que isso está muito ligado também à desinformação, à queda de credibilidade, as redes sociais passando informação falsa sobre isso, né? Que tem feito com que as quedas de cobertura vacinal estejam acontecendo. E nós vamos pagar um preço por isso, não tenha dúvida, a sociedade vai pagar um preço. Isso que está acontecendo aqui não é impunemente. Isso fará com que doenças tidas como praticamente controladas recrudesçam. O dia que a gente diminuir a cobertura para sarampo, nós vamos ter sarampo. Aliás, estamos tendo por conta dos imigrantes venezuelanos, mas isso, para pegar a população brasileira, não vai demorar muito, a meu ver. Bom, esse é um outro assunto também, que também eu soube que surgiu na reunião do Conselho Municipal de Saúde. É bom a gente esclarecer. Ontem eu, por telefone, também procurei esclarecer. Uma coisa é o enfrentamento das arboviroses num ano de grande epidemia. Isso gera um grande custo, claro, porque você tem custo material, você tem custo pessoal, soro de hidratação, exames de laboratório, maior número de nebulizações, seja costal, seja veicular, e assim por diante. Quer dizer, é claro que um ano onde você tem uma grande epidemia, você gasta muito mais. Num ano sereno, como foi 2017,
você não vai ter. E as informações que nós temos sobre arboviroses para 2018 também são tranquilizadoras até o momento. Nós não temos a impressão que vamos ter um ano de grande dificuldade. Então, isso mostra por que o ano passado se gastou menos com arbovirose do que se gastou no ano anterior. E gastou menos do que o ano anterior ainda. Não é porque você não vai nebulizar, não vai fazer nebulização se não é necessário, até porque não tem nenhum sentido, nem ambiental e nem do ponto de vista do controle. As arboviroses têm sido um grande desafio, elas vieram para ficar, a febre amarela veio para ficar e a gente vai ter que tomar os cuidados. Mas os nossos resultados de 2017 foram excelentes. Eu sempre digo que de 15 para 16, nós tivemos, eu costumo falar em logaritmo, porque o número é tão grande a redução, né? Então são 3 logaritmos a menos. No ano passado, 3 logaritmos a menos, é quase nada, né? Então, estão os números aqui. Nós tivemos confirmados em 2017 127 casos de dengue. Nós tivemos chikungunya, 16 confirmados. Esse preocupa pela gravidade e pelo potencial de difusão. Zika, 43, porque nós não temos método laboratorial para Zika. Então, todos os casos que foram colocados de Zika aqui, eles ficam como Zika por critério clínico-epidemiológico. Não há laboratório que confirme. E febre amarela, nós tivemos em 2017 um caso que evoluiu bem, felizmente, e tivemos um caso em 2018 também, que não é autóctone, que pegou em Mariporã, mas que também evoluiu bem. Os 2 casos de febre amarela de Campinas evoluíram bem, nós não tivemos nenhum. E talvez, quer dizer, aquilo que eu considero o maior troféu de tudo isso é que nós não tivemos nenhuma morte por arbovirose em 2017, 0, quer dizer. E o nosso objetivo é esse mesmo, é não ter epidemia e ter 0, quer dizer. Se cada pessoa, cada família, cada um de nós continuar fazendo o controle entomológico adequado, quer dizer, evitar que o mosquito nasça, nós podemos manter esse ambiente. Eu acho que o ano passado fizemos muito mutirões em parceria com o governo do estado, e isso eu acho que, independente do benefício direto, ele deixa a coisa acesa, né? Você mantém as pessoas interessadas no assunto. Então, do ponto de vista das arboviroses, 2017 foi um ano muito bacana. Secretário, só uma questão, perdão interromper o senhor. Pois não. Me permite. Tem algum dado sobre a questão das malformações congênitas aí, do caso de Zika em gestante? Se teve algum quadro de microcefalia que possa ter alguma relação? 0? Beleza, obrigado. Não temos, não. Não, perfeito, só para... Mas eu vou aproveitar, Pedro, para dizer uma coisa. As microcefalias, elas nunca foram de notificação compulsória. Então, a gente não tem uma série histórica de microcefalia. Microcefalia sempre existiu, porque você tem sífilis que dá, você tem citomegalovírus, você tem outras doenças que podem dar microcefalia. A gente não tinha. Se a gente pegar os dados de literatura, a gente deve ter em Campinas, independente de ter Zika ou não, em torno de 10 a 15 casos por ano de microcefalia. Certo? Quer dizer, de todas as causas. De todas as causas. Nós não tivemos nenhum caso confirmado por Zika. Nenhum caso confirmado por Zika. Zika assustou demais no norte e no nordeste, principalmente. Para nós convivemos com a Zika, eu não tenho a menor dúvida. Em 2015, ela estava junto com a gente que não sabia. Né? Ainda não tinha essa consciência. Mas, felizmente, com o controle global do controle global, nós acabamos também tendo uma boa evolução de Zika. Bom, aqui é inspeção, eu trabalho já do Devisa, né, que vocês sabem a importância da água, né, água fluoretada para diminuição de cáries. Hoje, nossa média de cárie nos nossos adolescentes é menos de 1 cárie por adolescente, quer dizer, a escovação associada à fluoretação, redução quase total de cárie. E aqui o controle do sistema público de captação feito pela área de águas do Devisa e foi também cumprida a meta. Esse é o quadro que certamente
o vereador Paulo queria ver, né, e também o Pedro. O ano de 17 foi um ano duríssimo do ponto de vista econômico. Nós não contratamos em 2017, praticamente. Tem números pequenos aí, 30 e poucas contratações. Mas nós perdemos muitos funcionários, como vocês estão vendo aqui. Essa perda foi da ordem de 400 funcionários, em torno de 400 funcionários. Eu vou mostrar, tem o quadro aqui a seguir, de por que nós perdemos, né? Então, nós tivemos um grande avanço no número de funcionários no ano de 13, 14, até o ano de 15, e depois nós, pela crise econômica, nós tivemos uma redução, e essa redução está exposta aqui. Vocês vejam que quase metade foi por aposentadoria. E esse, para o município, é um grande problema, porque esses trabalhadores, eles não saem da folha de pagamento e eles continuam onerando e entra naquela conta que nós, quer dizer, entra na conta de que o município precisa pagar o salário dessas pessoas. Não está na LLF, Né? mas está na conta, né? Exato. Não está na lei de responsabilidade fiscal, mas está na conta do município do ponto de vista de obrigações, vamos dizer assim. Aí nós tivemos outras causas, né, menos importantes, poucos pedidos de demissão, poucas mortes, felizmente, exonerações mais ou menos 25%. Bom, esse é o quadro, a gente perdeu cerca de 400 pessoas, perto de metade, 45%, por aposentadorias. Esse ano, muito provavelmente, a gente vai ter que fazer um movimento de começar a recuperar, não de maneira como fizemos no passado, onde foi absolutamente necessário recompor, mas nós vamos ter que cuidar pontualmente de algumas coisas, não é? A gente tem essa consciência, eu tive uma conversa com o prefeito também, a gente vai ter que ser seletivo, isso não vai poder ser, porque a crise não passou ainda, né? Nós não podemos raciocinar que estamos absolutamente com tudo resolvido, porque não estamos. Temos passivo ainda do ano passado, temos ainda uma arrecadação ainda imprevisível, e se tem uma coisa que o Brasil hoje nós podemos dizer que é um país absolutamente imprevisível, nós não sabemos o que vai acontecer, nem na política, nem na economia, então acho que a prudência é absolutamente fundamental. Bom, são esses os indicadores e nós estamos à disposição aqui, eu, o Reinaldo e também quem trabalha na secretaria. Pode ser que tenha alguma coisa que tenha que ser esclarecido pelas pessoas que estão no dia a dia nessa coleta e análise desses dados. Obrigado. Secretário, eu só fiz uma conta aqui. Eu gosto de números, a gente fala muito em números, mas a gente não entende. Eu fiz uma conta, até estava falando com o vereador Tourinho aqui, eu queria até que o... Como é que chama? O Reinaldo confirmasse aqui. Eu peguei os 898.621.198 reais e dividi por 1.050.000 habitantes que tem em Campinas. E a minha conta deu R$855. Seria isso mesmo? Isso seria o quadrimestre ou não? Eu estou errado na conta que eu fiz. Não. Mas isso é bacana, essa tua pergunta, acho que é legal. Os dados do CIOPS mostram que nós gastamos per capita 1.005, acho que é esse o número, por habitante, na saúde. Tem que pôr os vinculados aí, porque é um gasto com saúde. Aí não é só... Aí, 1.260. Isso. Peraí, como é que... O gasto com saúde, que o CIOPS... Nós estamos na televisão. Desculpa. O gasto com saúde atribuído pelo CIOPS é o Sistema de Informação do Ministério. Então, quando você fecha os dados, você fica disponibilizado, inclusive. Aí ele pega a despesa toda do município, entre recursos próprios e vinculados. Então, quando você divide 1.260.000.000, dá 1.000 e alguma coisa por munícipe, no gasto por munícipe. É isso. Deixar claro que esse não é o gasto público em saúde, esse é o gasto do município, porque o município ainda tem uma gestão estadual. A gente, para saber quanto gasta em saúde no município de Campinas, nós teríamos que colocar o quanto gasta
O Estado, eu estou falando aqui complexo da Unicamp, Boldrini e Sobrapar. Aí nós teríamos um investimento global, mas eu imagino que nós estejamos gastando algo em torno de R$ 1.500 a R$ 1.600 per capita em saúde em Campinas, o que dá mais ou menos 500 a 600 dólares, agora falando para poder ter parâmetros de acompanhamento internacional, né? Isso é investimento público. Para a gente saber quanto a gente gasta em saúde, na verdade, a gente teria que pegar todo o dinheiro privado também. Quantas famílias aportam de dinheiro, né? Quanto entra em planos de saúde, aí nós teríamos quanto haveria de aplicação per capita em saúde no município. Mas eu acho que a aplicação per capita pelo município de Campinas, ele é muito bom no cenário brasileiro. No cenário brasileiro, são poucos os municípios que aplicam esses valores por habitante. Não é? Agora, essa é uma conta boa de fazer, quer dizer, pegar tudo que se aplica na área privada, o complexo estadual, no complexo municipal, juntar tudo e ver quanto nós gastamos. Porque vocês sabem que o gasto per capita em saúde no mundo é muito variável. O que mais gasta em saúde são os Estados Unidos, cerca de 5 mil dólares per capita, aproximadamente. Os países europeus, o CDE, é mais ou menos 2.500 a 3.000, 3.500. E nós estamos muito abaixo disso. Eu acho que a aplicação de recursos... Quando eu ouço dizer que o problema da saúde é exclusivamente gestão, eu sou absolutamente contrário. Porque os dados internacionais de aplicação per capita, quando coloca aquela curva dos países, o Brasil é o terceiro de baixo para cima. Não de todos os países do mundo, não dos 180 e tantos países, mas daqueles países que são grandes players no mundo, o Brasil é o terceiro de baixo para cima. Então, nós temos muito pouca aplicação de recurso per capita no Brasil. Verdade, eu não sei se o senhor quer encerrar já, né? Não, sei eu já disse. você já está... Sim. Eu tenho só uma interrogação a fazer para o secretário. É uma dúvida minha aqui. Eu acredito que o senhor seja a pessoa com a atribuição para que possa explicar. A gente vê no país hoje, né, coisa de centenas de mortes por febre amarela. E a gente vê que a grande preocupação, né, é com a febre amarela urbana, né? Qual que é a linha divisória entre febre amarela urbana e febre amarela rural, que é onde entram as coisas? Porque eu penso, secretário, no meu ponto de vista, de leigo, por sinal, que quando a gente tem aí, acredito que mais de 1.000 mortes, né, por febre amarela no país, independente de lugar, se isso pode ser reconhecido só como febre amarela urbana, porque o número é muito elevado para não ser rural, para não se considerar urbano, é silvestre, né? Essa é a minha dúvida, porque assim, quando a gente fala em 1.000, 2.000 mortes que nós já temos hoje da febre amarela, como é que a gente pode entender essa dinâmica? Não há febre amarela urbana no Brasil desde 1942. Então, todos os casos de febre amarela são silvestres, são de transmissão silvestre. Não quer dizer que a pessoa mora no meio do mato. Ela mora em regiões que são lindeiras ou exercem alguma atividade profissional, não é? A grande maioria, eu diria quase a totalidade dos casos de febre amarela, são em pessoas que não foram vacinadas. Eu estou sendo prudente aqui, porque esta semana foi descrito um caso em Minas Gerais de uma pessoa vacinada e que morreu de febre amarela. Então, existe falha vacinal raríssima, não é? Isso está sendo confirmado, por isso que eu estou sendo cauteloso no que eu estou falando, né? A febre amarela, essa preocupação com a urbanização da febre amarela é uma preocupação que os especialistas da área têm e acompanham muito atentamente. Uma coisa que chama atenção, vereador, é que os casos de febre amarela que morreram, a mediana de idade é 43 anos, então são pessoas jovens. Apesar de ter um ou outro caso de 80 anos, 90 anos até,
mas a mediana, quer dizer, metade menos um, tem menos de 43 anos. Metade mais um, perdão, tem menos de 43 anos. Né? Então, são jovens, né? Então, são pessoas que ou visitam, ou têm práticas esportivas, ou têm práticas profissionais silvestres, não é? Então, vocês sabem, o macaco é o grande sentinela disso tudo, não é? Infelizmente, foi dramática a redução do número de macacos, principalmente os bugios, que são muito sensíveis. O sagui não é tão sensível, então o sagui resiste mais à febre amarela do que os bugios, né? E a febre amarela está longe de dar trégua, viu, vereador? É importante dizer isso, está longe. Ao contrário, no estado de São Paulo, ela está se espalhando. Os últimos dados de ontem a gente discutiu isso em São Paulo, os últimos dados mostram que ela se espalhou para o litoral, a região do ABC, uma via que não era esperada, que era ela progredir para o oeste do estado de São Paulo. Então, ele começou a pegar essa região da Sorocabana aqui, que não era prevista essa progressão. E alguns casos voltaram para zonas que não tinha antes, a região do norte e noroeste do estado de São Paulo. Então, a febre amarela realmente está preocupando, porque aparentemente ela veio para ficar, o vírus vai ficar, né? E a vacinação é necessária, provavelmente a população inteira do Brasil vai ter que ser vacinada, e aí nós estamos falando de mais de 40 milhões de pessoas que vão ser vacinadas, e eu só quero terminar tranquilizando a população de Campinas, que é a minha obrigação. Nós temos em Campinas mais de 1 milhão de pessoas vacinadas, a nossa população está coberta, está protegido, e não é por menos que nós não temos caso e não temos morte, nós temos tido morte em cidades muito próximas a Campinas, não é? E aqui nós não temos. E isso se deveu a esse trabalho excepcional de vacinação, que eu diria para o senhor começou no ano 2000. Eu quero também ser justo, porque não foi de hoje. Isso está lá no ano 2000. Ao longo dos anos subsequentes, cerca de 17 mil por ano, em média, foram vacinados. E quando houve o problema ano passado, houve um enorme trabalho de bloqueio nas nossas zonas silvestres, que é principalmente a região de Souza e Joaquim Egídio, né, que é onde você tem ali um canal, vamos dizer, silvestre ali, de Mata Atlântica, né? E hoje nós estamos vigiando. Agora, existe um problema no Brasil. A taxa de mortalidade por febre amarela é muito maior do que a literatura. Hoje, mais de 1/3 de quem tem febre amarela está morrendo. Não é para morrer. Então, precisa haver um trabalho muito grande nos vários municípios, principalmente nos pequenos municípios, para alertar os profissionais de saúde, principalmente os médicos e principalmente de atividade de urgência e emergência, a pensar na febre amarela. Eu sempre digo que o médico só faz o diagnóstico que conhece. O médico só faz o diagnóstico que ele pensa. Se ele não pensar, passa batido. Muitos desses casos de febre amarela são jovens, ígidos, e que morrem porque quem atende não pensa na doença. Então, nós fizemos um trabalho de educação nos médicos da cidade de Campinas, da área pública e privada, no início do problema, e refizemos esse ano. E acho que ontem nós combinamos com o governo do estado que nós vamos fazer uma foneconferência para o estado inteiro para tentar sensibilizar as pessoas e fazer com que as pessoas pensem no problema. Porque muitos ficam com diagnóstico de dengue, ou ficam com diagnóstico de uma outra virose, ou diagnóstico de uma infecção respiratória, e no fim perde a oportunidade de fazer a intervenção médica que deveria ser feita, e aí você perde o doente. A mortalidade aceitável é da ordem de 15%, é menos da metade do que tem morrido. Senhor secretário, eu só vou fazer uma última interrogação, vou passar para o vereador Ailton, e depois vou passar para o vereador Luiz Carlos Rossini, que nos acompanha. Se, porventura, a pessoa que não tomou a vacina de febre amarela em Campinas hoje, ela pode receber em qualquer posto de saúde, qualquer centro de saúde, né? E era isso que eu queria dizer, né? Se apenas o centro de saúde ou mais algum local? Todas as unidades de saúde de Campinas, todas as UBS, nós temos vacina da febre amarela normal.
Campinas não entrou nesse programa de fracionamento de vacinas. Então, a vacina que nós temos é a vacina normal, convencional, e tá em entrou no nosso calendário, vereador. Antes não era. O ano passado nós tomamos a decisão de colocar nas unidades e quem chegar e não tomou ainda... Isso. O Edson está explicando que no site da Secretaria tem todos os horários de vacinação em todas as unidades. Tá ok. Vereador Ailton, se eu puder. Secretário, muito obrigado pela vinda aqui hoje. E dizer também lá da demolição lá do Jardim Esmeraldina, quero agradecer, porque a população ficou muito feliz com aquela demolição, porque estava um caos ali de morador, como o senhor falou, morador de rua. E agora eles perguntam para o vereador, e o edital, quando vai sair? Já foi publicado. Oi, tá vendo aí, gente? Então, vamos dizer à população que o secretário está dizendo que o edital já foi publicado. E era isso aí, secretário. Era mais um... Minha pergunta seria mais sobre esse edital. Está publicado, a população agradece, que aquela população precisa demais daquele novo CS de Saúde Esmeraldina. 30 segundos. Foi publicado sábado o edital, não esse sábado, o anterior. E a expectativa do Esmeraldina, de início da obra, é maio. O Esmeraldina, o São Cristóvão, a Sandrinha pode me ajudar. O Nova América... São as 3 unidades, né? E as reformas. As outras são as reformas também, estão previstas para esse período aí. Então, o vereador Luiz Carlos Rossini, senhor? Quer? Bem, cumprimentar o vereador Paulo Galtério, presidente da comissão, o vereador Pedro Tourinho, o vereador Ailton, o secretário Cármino, Reinaldo, presidente do fundo. Apesar de não ser da comissão, esse assunto é um assunto importante. A prestação de contas, quadrimestral, e a saúde tem sido, obviamente, tema quase que diário, né? Está na pauta, né, dos debates, da discussão, da preocupação. Eu não vi todos, mas alguns indicadores de saúde apresentados mostram uma boa performance, uma melhoria da qualidade, da redução dos indicadores de morbidade, mortalidade. No ano passado, a saúde investiu 31% do orçamento, quer dizer, muito acima dos 17 legais, que é a obrigação legal. Para esse ano, a saúde foi a pasta que teve maior crescimento, cerca de 12% para 2018. Mas, apesar desse volume todo, a percepção que se dá com relação à saúde, às vezes, fica comprometida por algumas coisas que são, vou falar assim, aparentemente bestas, né? Esses indicadores são fantásticos, mas a população às vezes não percebe, não sente isso. E a mídia às vezes não divulga também. Mas o que pega às vezes? O que a gente percebe às vezes é uma demora da resposta da prefeitura, da secretaria, em resolver pequenos problemas. Por exemplo, as autoclaves, uma geladeira que quebra, um compressor lá que... né? E a pergunta que eu ia fazer é o seguinte: como que a Secretaria está pensando em dar mais agilidade nesses cuidados de manutenção e, enfim, colocar em dia esses equipamentos que às vezes complicam na ponta o funcionamento da unidade? A questão de pessoal está um pouco clara, que também impacta. Algumas unidades estão no PIMAC e elas possuem alguma autonomia, parece que algum recurso para a resolução dessas pequenas necessidades, né, do dia a dia. Quantas unidades hoje estão no PEMAC? Por que não estão todas ainda? Né? Como é que é esse processo para tentar até garantir que cada unidade, coordenador de centro de saúde, possa ter algum recurso para atendimento dessas ocorrências emergenciais aí e não prejudicar o serviço? Obrigado. Obrigado você, você tem sido um amigão aí, nós somos amigos, independente de ser secretário, e você vereadora, tua esposa trabalhou comigo tantos anos e trabalha aí, né? Por isso que você se interessa por saúde, porque vem de casa lá. Senão... Então, eu depois tenho uma outra notícia para falar com você do Centro de Saúde, que a gente combinou, eu e a Sandra, da gente fazer uma intervenção, né, num Centro de Saúde que está precisando. A questão da manutenção, a Sandra está aqui, ela pode dar alguns detalhes, assim, e eu acho que a gente tem que fatiar o problema. A questão das autoclaves,
eu acho que caminhou muito a empresa. Hoje nós temos 39 unidades nossas que estão com as autoclaves funcionando, não é? Nós já 29. Mas a empresa está repassando tudo. Essas novas unidades, elas virão com novas autoclaves e essa semana, vocês podem ver, foi publicado uma série de recursos de emendas parlamentares destinando a questão das autoclaves. Então, eu acho que, do ponto de vista das autoclaves, a gente tem um programa de recuperação. O que me preocupa um pouco na autoclave é o seguinte: às vezes, o centro de saúde muito antigo e improvisado, muitas vezes, ele não está preparado para receber a autoclave. A autoclave precisa ter uma fonte de energia adequada, uma fonte de vapor adequado, circuito de água. Então, às vezes, você põe um equipamento novo e ele não funciona, ou funciona uma semana e quebra, né? E aí você vai lá, arruma e, quer dizer... Então, o problema da autoclave vai exigir um pouco... A discussão antiga, se vale a pena ter ou não central de materiais, isso nós abandonamos, porque todo mundo abandonou isso daí, essa ideia. Porque tem uma questão logística muito grande e quando quebra também... Então, acho que a questão das autoclaves está a caminho. A empresa está trabalhando, tem contrato e nós estamos pegando no pé para que funcione. Em relação a outras manutenções, dos dentistas, acho que você não tinha chegado aqui, saiu o edital, acho que o pregão já foi feito, nós devemos ter o resultado em 5 de abril, acho que é isso, né, Edson? Então, no início de abril, a gente vai ter uma... Já tem a empresa vencedora. Já tem. Ela tem até segunda para entregar a documentação. Então está melhor do que eu imaginava. Então, as cadeiras de dentista, a gente deve ter uma solução muito rápida, porque isso tem comprometido a assistência odontológica. Outras manutenções, a gente está trabalhando... Essa área de equipamento, é importante aproveitar até o espaço que vocês estão nos dando. Nós temos mais de 300 contratos no DA, no Departamento Administrativo. Acho que a Sandrinha está aqui, se ela quiser complementar. Cada contrato a gente tem que fazer funcionar, certo? Quer dizer, então, essa área de equipamentos, o meu sonho de consumo é fechar um convênio com o Centro de Engenharia Biomédica da Unicamp. Esse é o meu sonho de consumo. Porque eu venho da Unicamp, a gente nunca teve problema com equipamento lá, porque o SEB cuida bem disso. Então, nós estamos tentando fazer esse convênio, tanto para a rede, como para o Mário Gatti e agora para o Hospital Ouro Verde, não é? Vamos ver se a gente consegue. Mas até então, a gente tem que trabalhar com múltiplos contratos, não é? Com múltiplos contratos. E o nosso setor de manutenção, ele não tem expertise. Nós temos uma engenheira clínica que faz todo o acompanhamento de tudo, né? Então, essa área de manutenção é uma área que a gente tem dificuldade mesmo, né? É uma área meio crítica. Depois eu passo para a Sandrinha, vou falar um pouquinho do PREMAC. O PREMAC é um programa de qualificação do governo federal e que é opcional das equipes, não é uma coisa compulsória. É como se você contratualizasse com a tua equipe para fazer isso. Mais ou menos metade das nossas equipes tem o PMAC, né? 32 de 64 são, então, exatamente metade. O que é isso? Nós criamos um cartão, que é parecido com um cartão corporativo, e o coordenador da unidade, ele tem, por mês, de 2.500 a 4.000. Depende da complexidade da unidade. Até 2.500 a 4.000 por mês, para fazer pequenos reparos que não tem condição de ser feito nem pela nossa manutenção, nem pela nossa empresa de manutenção. Então, o próprio coordenador, ele tem que pegar a mão de obra local, 3 orçamentos, todo mundo tem que ser pessoa jurídica, porque precisa ter nota fiscal. Então, isso ajuda muito a unidade a fazer pequenos reparos ali. O vereador Paulo até esteve comigo e me fez uma pergunta: por que as unidades têm esse dinheiro e não gastam? A hora que você vê o gasto desse recurso, realmente ele é muito menor do que o que está disponibilizado. Eu não sei dizer. Precisaria conversar com os coordenadores e saber por que eles não usam esse dispositivo, que é um dispositivo válido, né? Existem critérios, ele não pode fazer aquilo que tem, ele não pode comprar o que tem no almoxarifado. Então, dá um pouco de trabalho, ele tem um trabalho de consulta. Se o senhor me permitir, né, como o senhor falou, com essa questão do PMAC, eu tenho uma certa experiência, porque eu fiz um trabalho em cima disso. Então, eu queria só complementar o que o senhor falou. O senhor falou que não sabe as razões porque não se usa, né, normalmente o coordenador. Eu pude observar, secretário, que, vereador Torinho,
Uma das razões que não se gasta é que, às vezes, o coordenador ele tem receio da prestação de contas, de se o que ele está fazendo é certo ou se é errado. Né? Entendeu? Então, ele fica assim, isso que eu vou gastar é certo ou isso que eu vou gastar é errado? Então, assim, ele tem lá 2, 3 mil reais para gastar, ele fala, eu posso consertar a fechadura da porta ou eu não posso consertar? E ele tem medo de gastar a fechadura da porta e aquilo, ele sofreu alguma represália legal, né? Não no sentido de que vai ser repreendido, mas que possa ser fora do projeto. Esse é um. O outro é que alguns não querem usar, secretário. Tá? Alguns não querem usar. Por N motivos. A gente já trabalhou isso. O que eu pude observar, secretário, que eu fiz um comparativo, salvo engano, o PEMAC acho que tem 150 mil reais, mais ou menos, que é possível usar nessas unidades. E se gasta 24 mil, 30 mil, 40 mil. Né? Eu já tive caso no Esmeraldina, secretário, que faltava papel. Eu não sei se lá tinha o cartão PEMAC, mas podia ter comprado o papel. Né? O cartão permitia, e não compraram, porque não tinha no estoque. Então, assim, como... Então, mas se ele tiver em falta, pode. Se não tiver no estoque... Alguém vai declarar que está faltando. Então, se ele tiver em falta, pode. E lá faltava papel... Ele vai trocar um e-mail, aí é muito simples. Eu entendo, porque todo gestor tem preocupação de improbidade. Né? Imagina eu, secretário da Saúde, ordeno 400 milhões por ano. É claro que eu fico preocupado, porque o meu patrimônio não dá para cobrir nem 1/1000 disso. Quer dizer, então, você ordena e sabe que você tem que fazer com todo o cuidado do mundo. O coordenador, quando ele assume, ele sabe que ele tem função de coordenação, gente. Quem não quer fazer o que tem que ser feito, realmente tem que sair, porque tem que fazer. Não é? Quer dizer, é um instrumento. Agora, existe todo um manual, viu, Paulo? O PEMAC, essa utilização desse cartão, não é que a gente deu, não. Isso teve treinamento, teve retreinamento, tem todo o manual escrito. Se tem um item que deveria ter no almoxarifado e não tem e ele precisa comprar, eu não vou usar o exemplo do papel, pode até ser o papel, ele troca um e-mail com o almoxarifado e o almoxarifado vai dizer, olha, eu não tenho tal item, ele vai e compra e anexa. Ele anexa que naquele momento o almoxarifado não tem aquilo e compra. Quer dizer, então... dá um pouco de trabalho. A prestação de contas é obrigação. Dinheiro público é dinheiro público, da origem até o destino final. Quando você gasta um dinheiro público, você tem que prestar conta, não tem jeito. O Tribunal de Contas nos controla hoje online, nos controla todos os dias, todos os momentos, e nós temos que prestar conta, mas é uma obrigação do gestor. Quem não quiser fazer isso, não sei se deveria ser gestor, porque faz parte da nossa obrigação comprar, gastar, prover, faz parte do nosso trabalho, prestar conta, não é? O vereador Ailton tem uma interrogação? Ô, secretário, eu recebi uma pergunta agora de um morador aqui da minha região sul aqui. O senhor tem a nos dizer alguma coisa sobre o UPA do Carlos Lourenço? Alguma novidade da inauguração? Eu vou, claro. Você quer falar, Sandra, em um minutinho? Aí eu falo do Carlos Lourenço. Bom dia, vereadores. Bom dia. Desculpe, eu cheguei um pouco atrasada, até porque estava tratando dessas questões de equipamentos, incluindo autoclave. Eu acho que a gente tem atuado bem com essas empresas dos contratos e a empresa de autoclave está incluída aí, ela tem respondido e a gente tem tentado fazer um monitoramento. O que a gente também está fazendo algumas parcerias com os profissionais de outras secretarias. Até agora estava o engenheiro do DPSS, né, do Departamento de Saúde do Trabalhador, do RH, né, da Secretaria de Recursos Humanos, mais o engenheiro da Secretaria de Administração, para a gente traçar um plano de ação para o monitoramento das autoclaves adequadamente, né, de acordo com orientações também do Ministério Público do Trabalho e dos vasos de pressão e outros itens também com relação à segurança, né, as necessidades das manutenções de segurança dentro dos prédios, né, os extintores e tudo. A gente está buscando fazer isso para a qualificação das nossas unidades. Só uma complementação com relação ao PEMAC, esse processo de
de consulta ao departamento administrativo é feito naturalmente e respondido. Se não tem, é possível o gestor adquirir e depois colocar isso na prestação de contas, como o doutor Carmino trouxe. Só uma complementação ainda com relação aos autoclaves, também tem um processo de aquisição em andamento, com recurso também de emenda parlamentar, além dos que estão chegando, para a gente ter uma organização, né, da nossa rede com relação a isso. Ótimo. Em relação ao Carlos Lourenço, nós encaminhamos e essa casa aprovou a lei que criou a rede Mário Gatti de urgência, emergência e hospital, né? Nós estamos fazendo os primeiros movimentos de implantação da rede e o Carlos Lourenço já vem nessa lógica. Eu não gosto muito de colocar data, porque eu acho que isso é uma armadilha para o administrador, mas no Carlos Lourenço eu tenho que colocar uma data, porque vocês têm que me cobrar. Nós queremos abrir até o meio do ano, julho, agosto, no máximo, porque para nós também é muito ruim ali ficar fechado, porque a obra está pronta, é uma unidade moderna, é uma unidade que vem substituir a UPA Centro, que nós fechamos por razões sanitárias, é importante dizer isso. Era uma unidade que não tinha condição de funcionar, você tinha animais peçonhentos, você tinha de tudo ali dentro, não dava para funcionar ali. Então, isso vem compor a nossa rede. Nós estamos, nesses dias agora, fazendo as licitações para o pronto-socorro metropolitano e para o pronto-socorro do Hospital Ouro Verde. Nós temos dinheiro já em caixa para fazer essas. Uma é uma construção, né? E a outra é uma reforma necessária, porque o pronto-socorro do Hospital Ouro Verde é muito antigo, muito acanhado e que começou muito antes do próprio hospital, de modo que. E agora, nesses dias, a Secretaria de Administração está finalizando essas concorrências. Então, esse ano deve. Também essas duas horas. Talvez o do Ouro Verde fique pronto ainda esse ano, mas o pronto-socorro metropolitano certamente é para 2019. Secretário, para a gente poder encerrar, eu acredito que as questões com relação à prestação de contas foram suficientes. Queria pedir duas gentilezas para o secretário. A primeira é que, quando fosse mandada a prestação de contas aqui para a Câmara, né, se pudesse avisar a comissão primeiro, para que a gente pudesse informar os demais membros. Porque hoje está presente o vereador Toninho, está o vereador Ailton, não está o vereador Jorge e não está presente o vereador Rodrigo. E por quê? Porque assim, vocês têm mandado as prestações de contas e aí, não sei quem, se é da presidência, agenda um dia sem perguntar se os membros da comissão podem vir. E o ideal seria que todos estivessem presentes aqui. Tá? Então, hoje mesmo, o Rodrigo me justificou que não poderia vir. Né? O Jorge justificou que não poderia vir. O Pedro já me justificou aqui que se não for de quarta e de segunda e quarta de manhã, não pode vir. Então, assim, é que se for, por exemplo, se for de segunda e quarta de manhã, ele não pode vir. Então, assim, se pudesse fazer isso, me avisa. Eu vejo com a presidência essa questão e vejo a questão da data do senhor também. Não sei se é possível isso. Vereador, quem marca a data são vocês. Então, por isso que eu estou dizendo. Eu só venho. Eu estou dizendo. Eu acho que quem faz é a presidência. Então, sim, então, por isso eu estou dizendo assim, se o senhor puder nos informar que está mandando. Pronto. A gente Como? resolve isso internamente após. Sim. Não, eu só estou dizendo que é para a presidência, para poder reunir o maior número de integrantes da comissão. E eu queria também fazer um convite, secretário, assim, a gente percebe que todas as vezes que o senhor vem nessa casa, as informações que o senhor passa, elas são relevantes para a cidade. Que o senhor pudesse, uma vez por mês ou bimestre, o senhor viesse como o senhor veio hoje, que é para a prestação de contas, mas que viesse para aquelas interrogações da casa, na própria reunião da comissão, porque a gente sabe que esses problemas que a cidade tem, a melhor pessoa para responder seria o senhor, se a comissão convidar, porque a grande dificuldade assim, da população é que elas dizem, não se consegue falar com o secretário, né? A gente vê que não é isso, o secretário está trabalhando. Mas se o senhor pudesse vir na comissão e responder essas perguntas, igual o senhor perguntou do vereador Rossini, que não está na pauta da prestação de contas, uma questão de febre amarela, uma questão... Eu acho que seria importante para nós, assim, se pudesse ser também, se isso tivesse ao alcance, que era uma forma da gente também fazer um trabalho em conjunto do restante. Isso é bom para nós.
Eu estou à disposição de vocês, nenhum problema, pelo amor de Deus. A Câmara, ela nos controla e ela nos nos insta a fazer os esclarecimentos. Eu estou, obviamente, à disposição, vereador, não tem nenhum problema. Tantas vezes quanto vocês precisarem, não é? Essa queixa de que não fala com o secretário é uma queixa da minha esposa também. Fazer uma brincadeira. Não, mas eu tô brincando. É que realmente o volume de trabalho é um negócio impressionante. Mas, como eu digo sempre, nunca vi atestado de óbito escrito excesso de trabalho. Então, esse não é o problema. O problema é a gente acertar os horários, não tem nenhum problema. Eu estou à disposição dessa casa, tenho um enorme respeito por vocês, pelo trabalho que vocês fazem. Quero deixar também claro que a Secretaria eu trabalho de portas abertas, vocês podem ir quando quiserem, nenhum problema. Estou à disposição mesmo, acho que nós fazemos um trabalho para a população, cada um no seu papel, cada um com a sua, mas nós queremos a mesma coisa, não é? Tá certo. Então, agradecendo o vereador Ailton, que faz parte da comissão, o vereador Petorinho, né, o vereador Rossini, que ficou aqui até o final, o secretário Cármino, Reinaldo, que está aqui presente, e eu vou dar por encerrada e para que a gente possa seguir e caminhar com Deus. Muito obrigado. Uma coisa para mim, como é que está o posto Jardim Conceição em Souza? Sai ou não sai? Então, Jardim Conceição, a gente precisa conseguir dinheiro para fazer. Encerrada a 7ª audiência pública, estamos aqui com o vereador Paulo Galtério, que é presidente da Comissão Permanente de Política Social e Saúde e presidiu essa reunião. Vereador, gostaria que o senhor fizesse um balanço, falando se a comissão está satisfeita com essa prestação de contas. Sim, a comissão sai satisfeita com essa prestação de contas, porque a pessoa que veio nos apresentar as contas, que é o secretário municipal, né, ele tem conhecimento profundo dos problemas, né, com saúde na cidade de Campinas. Nós tivemos aqui a informação que a prefeitura tem gastado mais de 30%, né, do valor arrecadado em saúde, né, quando por lei federal é 15% e pela lei municipal é 17%. Então significa que nós estamos gastando 13% a mais. É evidente que as pessoas não estão satisfeitas com a saúde hoje, mas o que a gente pode perceber é que não é por falta de dinheiro, né, que a saúde não está funcionando aqui. Podemos ter outros problemas de gestão na área de saúde, né, mas que não seja o dinheiro, porque a prefeitura ela gasta mais, né, do que o total determinado em lei. E algum outro ponto ficou de alerta aí para a comissão investigar, apurar? Olha, o que me despertou a atenção, que eu queria mostrar para Campinas, é saber qual que é o gasto com a saúde, porque nós gastamos, por exemplo, quase 1 bilhão em saúde, mas 500 milhões, por exemplo, nós gastamos com funcionário público, com servidor da saúde. Então é preciso a gente sentar hoje e ver quanto gasta um servidor público de Sumaré, da cidade de São Paulo, né, das cidades com o mesmo porte populacional, para ver se esse custo é muito alto, ou se é um custo médio, ou se é um custo muito baixo. Não adianta a gente falar também que a gente gasta 1 bilhão de saúde, né, 13% a mais, e se esse gasto não estiver sendo bem gasto, né? Então a gente tem que começar a fazer um exame clínico, quanto custa cada servidor público da saúde para a cidade de Campinas e quanto custa esse servidor público numa cidade com a mesma população, né, para a gente ter uma ideia. E saber também quanto se investe em saúde, em valores, né, em reais,
por habitante e ver quanto que uma outra cidade também investe. Porque precisamos saber as causas que tem esse problema de saúde em Campinas, né? Porque senão a gente não consegue definir os problemas para a gente ter as soluções. Então eu vi que o secretário, todas as vezes que veio aqui, sempre ele teve respostas condizentes e que realmente convence a gente que vem sendo feito trabalho de saúde. Se a saúde ainda não está do jeito que a gente gostaria que tivesse, né, nós vamos ter que trabalhar muito para colocar ela em ordem. Com certeza a comissão aí sempre presente fiscalizando. Muito obrigada, vereador. Um bom dia. Obrigado, Campinas, que está nos assistindo. Um abraço a todos. E nós vamos falar também com o secretário de Saúde, Carmino de Souza, que foi quem fez a apresentação, esclareceu dúvidas. Secretário, muito obrigada pela sua participação. Gostaria que o senhor fizesse um breve resumo do que foi apresentado, desse balanço do terceiro quadrimestre. Bom, nós estamos cumprindo uma função legal nossa da Secretaria de Saúde e nós fizemos uma apresentação para toda a comunidade, para os nossos vereadores, para a Comissão de Saúde, ligado ao relatório anual, né, anual de gestão, no que diz respeito à questão financeira, não é? Apresentamos todos os números da área financeira e apresentamos um relatório também quadrimestral agora das atividades dos nossos indicadores de saúde. Eu gostaria de enfatizar os pontos mais importantes, né? Eu acho que talvez, sem dúvida nenhuma, o ponto mais importante que ficou demonstrado é que o município de Campinas cumpre com sobra a sua obrigação constitucional de aplicação de 17% na área da saúde. Na verdade, nós estamos aplicando pelo segundo ano consecutivo 31%, não é? Nós crescemos em gastos em saúde o ano passado, em relação ao ano retrasado, não é? E nós também demonstramos que temos uma aplicação equilibrada, não é? Tivemos indicadores de saúde muito bons, redução da mortalidade materna, nós tínhamos 10 no ano de 2016, isso caiu para 3 no ano passado, em 20 mil partos, é importante dar essa proporção, né? Nós tivemos uma redução da sífilis congênita que vem crescendo no Brasil inteiro, primeiro ano que nós temos uma redução consistente, né? Tivemos um ano de 2017 extremamente favorável no que diz respeito às arboviroses. Então nós tivemos um pouco mais de 100 casos de dengue, sem nenhuma morte. Tivemos poucos casos de chikungunya, 16. Tivemos alguns casos de zika que não são laboratorialmente confirmados, são simplesmente clínico-epidemiológicos, em torno de 40. E tivemos um caso de febre amarela e não tivemos mortes na cidade. Talvez essa seja a melhor coisa de tudo isso, é que o número de casos foi extremamente baixo e a mortalidade zero. E vamos torcer para 2018 continuar dessa maneira, não é? Eu acho que a perspectiva para as arboviroses é continuarmos dessa maneira. Pudemos apresentar um pouco também quais são os projetos que estão em andamento, né? Nesse mês de abril, nós entregaremos 3 unidades básicas de saúde novas, né? No mês de agosto entregaremos mais 3 e tem inúmeras reformas e novas unidades para o final do ano e início do ano que vem. Então há um programa de recuperação da nossa rede que está em grande andamento e o ano passado, como vocês sabem, nós entregamos 2 unidades novas, a do San Diego e do São Bernardo, que se agregaram junto com o Hospital de Câncer de Barretos, com as 3 unidades mais importantes que foram entregues em 2017. Então, eu acho que apesar de ter sido um ano duríssimo, e foi, 2017 foi um ano duríssimo do ponto de vista de qualquer ótica que a gente possa olhar, econômica, assistencial, enfim, nós, quando consolidamos tudo o que pudemos fazer, a gente vê que nós caminhamos num bom sentido, não é? Talvez um ponto que precisa ser ainda pensado é que nós tivemos alguma redução do nosso quadro de servidores, perdemos cerca de 400 servidores, sendo que a metade deles por aposentadoria. Então, alguns ajustes pontuais na medida da disponibilidade orçamentária e financeira talvez tenham que ser feitas, né? Então, hoje, qualquer movimento que exija aumento de gastos tem que ser feito com muito cuidado. Nós temos que ter sempre o provimento orçamentário e financeiro para poder fazer esse movimento, mas eu acho que
digamos, aquele tsunami de dificuldades que nós tivemos ao longo de 17, aparentemente passou. Nós estamos com dificuldades ainda, não tem dúvida nenhuma. A saúde nunca deixará de ter dificuldades, diga-se de passagem, mas eu acho que a gente tem cumprido a nossa função de fazer a saúde de Campinas caminhar para frente. Muito obrigada, secretário. Tenha um bom dia. Igualmente, eu que agradeço. E você de casa, se não conseguiu acompanhar a reunião por completo ou quer revê-la, ela fica disponível no YouTube. É o youtube.com/TV Câmara Campinas. Continue com a nossa programação e tenha um bom dia. TV Câmara Campinas.